Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês. Hoje em nossa aula estarei explicando sobre compasso. Já aprendemos algumas coisas importantes na música, mas agora precisamos começar a entender como colocamos tempo na escrita musical. Vamos lá então. Antes de entrarmos em compasso, vou estar explicando sobre ligadura e ponto de aumento. O que é ligadura? Como o nome mesmo já diz, é um sinal, esse sinal aqui que vocês estão vendo, em formato de uma linha curva, colocado acima ou abaixo de duas ou mais notas, fazendo com que elas fiquem ligadas. E nós temos três tipos de ligadura. Vamos ver cada uma delas, como mostra aqui no slide. Nós temos a ligadura de valor, que são duas notas iguais, ligadas, unindo seus valores. Então, como que ficaria? A primeira nota, tá? A primeira figura, a gente executa. E a segunda, você só prolonga o som, tá? Temos dois exemplos aqui, duas semínimas ligadas e aqui uma mínima e uma colcheia, tá? Então, a primeira nota executa, a segunda se prolonga o valor. Isso é uma ligadura de valor, porque são notas iguais, tá? Aí nós temos uma ligadura de portamento. Na de portamento já são notas diferentes, onde uma é acentuada e a outra é um pouco menos acentuada, fazendo com que a execução delas fiquem unidas, tá? E a de fraseado, que são várias notas, tá? Na verdade, é um trecho que está sendo ligado e ela serve para separar frase mesmo, separar trechos, tá? Como mostra aqui no exemplo que foi colocado no slide, ok? Vamos então agora para o ponto de aumento. Bom, o ponto de aumento é colocado um ponto ao lado direito da nota, aumentando metade do seu valor. Aí vai depender da nota em questão. Nós temos alguns exemplos aqui na tela. Vocês podem ver que nós temos uma semínima pontuada. Como ficaria a execução delas para vocês entenderem? Lembrando do quadro comparativo, na qual nós temos todas as figuras na sua sequência, e nós sabemos que abaixo da semínima, valendo metade do seu valor, vem a colcheia. Então, quando você vê uma semínima pontuada, você já imagina que a execução dela fique uma semínima ligada a uma colcheia, na qual a primeira nota você executa, a segunda você prolonga, tá bom? O segundo exemplo, porque na verdade o ponto nós podemos usar, como está mostrando aqui no slide, até 3 pontos de aumento. E como que fica? O primeiro ponto, nesse caso aqui, fica metade do valor da figura. O segundo ponto já fica metade do valor do primeiro ponto. E o terceiro, metade do valor do segundo ponto. Então, nós temos uma figura aqui com 2 pontos para estar esclarecendo melhor isto. Nós temos uma mínima com 2 pontos, tá? O primeiro ponto vale uma semínima, porque a figura que vem abaixo da mínima é a semínima. E o segundo ponto, uma colcheia, porque já que o segundo ponto é metade do valor do primeiro, o primeiro ponto é representado por uma semínima e o segundo uma colcheia, tá? Então, na sua execução, ficaria dessa maneira. Primeira nota, você executa e os outros 2 pontos que ficariam dessa maneira aqui, ligados, se fosse colocar em figuras, você prolonga o som, tá? Nós temos na música valores positivos e valores negativos. Os valores positivos são as figuras, são execuções, e os valores negativos são as pausas. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Não tem como colocarmos uma pausa, uma ligadura numa pausa. Afinal de contas, a ligadura você executa a primeira e prolonga o segundo som. Se nós não temos som, temos um valor negativo, porque não existe ligadura em pausa. Então, dessa maneira, quando uma pausa é pontuada, você
para separar ela, para ficar em formato de figuras, ficariam 2 pausas sem a ligadura, ok? Nesse caso aqui nós temos uma pausa da mínima e com o ponto uma pausa da semínima. Espero que tenha ficado clara a parte de ponto de aumento, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula então. Bom, agora sim que já sabemos o que é ligadura e ponto de aumento, vamos entrar na parte de compasso. Compasso é uma das partes que se divide em um trecho musical. Eles são divididos por barras ou travessões. E os compassos podem ser simples ou compostos, tá? Para ficar mais claro, vou mostrar aqui no slide. Então, olha, cada parte dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Cada parte dessa aqui, nós temos um compasso, tá? E nós temos algumas barras de compasso. Eu vou explicar sobre cada uma delas. Então, a barra simples é a mais comum, a mais usada. Na verdade, é para mostrar, ó, a divisão do compasso na música, porque todas são usadas. É essa aqui. Nessa pentagrama aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 compassos, ok? Temos a barra dupla. A barra dupla, para que serve? Ela divide períodos, ela divide trechos. Numa música, num hino, se você tem uma estrofe e um coro, é usada a barra dupla para definir isso, que há uma diferença de um trecho musical ali. E nesse caso aqui nós temos a barra final, então todas as músicas, no final dela é colocada uma barra final. Temos mais uma barra aqui, que é a barra de repetição. Então, nós temos a barra de repetição aqui o início, a barra de repetição aqui o final, tá? Isso indica que esse trecho aqui tem que ser repetido, ok? Então, essas são as barras de compassos. É correto? Vamos, então, dar continuidade aqui. Já temos praticamente tudo que compõe a escrita musical. Agora precisamos saber o que define os tempos da música. Tempo, como já diz a palavra, é um valor que determina a duração do som, representado por uma figura ou por um silêncio. Volto a dizer, valor positivo, valor negativo. Figura, executa-se. Pausa, valor negativo. Então, o tempo, ele é representado ou por figura ou por pausa, ok? Esse tempo é dividido por partes, que foi o que nós vimos no slide anterior, por trechos musicais, que são os compassos, certo? Então, como que são divididos esses compassos? Da maneira que está colocado aqui no slide. Nós vamos ter de 2 em 2, ou seja, um compasso binário. De 3 em 3, um compasso ternário. 4 em 4, quaternário. 5 em 5, quinário. 7 em 7, setenário. Os mais usados são binários, ternários e quaternários, tá? Isso, então, é o tempo que vai definir, na verdade, o tipo de compasso. E agora sim, vamos entender como é que nós vamos dividir isso no compasso? Através da fórmula de compasso. O que é a fórmula de compasso? São 2 números sobrepostos, colocados ao lado da clave, no primeiro compasso da música, tá? Já vimos nas aulas anteriores que cada música tem uma clave. Já vimos a pentagrama, agora nessa aula já estamos vendo o compasso e agora estamos vendo a fórmula de compasso, tá? Como esses números são definidos? Como que eu defino eles? Então, assim, é muito engraçado porque eu ouço muitas pessoas dizer que a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, a semínima 1 tempo.
na época que eu aprendi a música, muitos anos atrás, foi colocado assim para mim, e na verdade as figuras não têm tempo fixo, elas não têm um valor fixo. O que determina o valor delas é a fórmula de compasso, que vai ser colocado no início da música. Isso vai dizer quanto vai valer cada figura. O que nós temos que ter em mente é a sequência delas. Qual que é maior, qual vale mais, qual vale menos, e enfim. A semibreve é a maior, abaixo dela vem a mínima, depois a semínima, a colcheia e assim por diante. E isso a gente precisa entender. Agora, quanto elas valem na música vai depender da fórmula de compasso, que eu vou estar explicando agora, tá ok? Então, tem um exemplo aqui, onde eu coloquei um compasso 4x4, tá? Qual que é a função de cada número que está aqui na tela? Então, o número de cima, que é o superior, que é chamado de numerador, ele indica quanto tempo nós vamos ter em cada compasso. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha. Então, veja bem, nessa pentagrama nós temos 4 compassos. Então, se nós tivermos aqui um compasso 4x4, ele está indicando que cada pedaço desse aqui, olha, nós vamos ter 4 tempos, ok? Cada pedaço desse aqui. Muito bem. Isso coloca sempre em mente. Número superior indica a quantidade de tempo de cada compasso. E o número inferior indica a qualidade de tempo. Então, assim, qual figura que vai representar um tempo naquele compasso? Ok? Então, aí nós vamos lembrar do quadro comparativo, tá? Lá no quadro comparativo, a figura de que é representada pelo número 4 é a semínima. Então, vamos voltar aqui nesse compasso. Nós temos aqui uma pentagrama com 4 compassos. Já sabemos que em cada compasso desse aqui, nós temos 4 tempos. E que nessa música, a figura que vale um tempo é a semínima. Então, eu sei que tem que ter 4 semínimas em cada compasso aqui, ok? Isso da maneira simples, é claro. Pode ter, ao invés de 4 semínimas, 8 colcheias, certo? Vamos lá. Dando continuidade. Como eu disse lá atrás, nos slides anteriores, o compasso ele tem 2 categorias, o simples e o composto, tá? Hoje nós vamos estar explicando sobre o simples. O composto nós vamos estar vendo mais para frente, nas aulas mais para frente, certo? Acabamos de ver que o número inferior da fórmula de compasso indica a figura que vale um tempo. Essa figura, a gente chama ela de unidade de tempo. Tá aqui, ó. E a sua abreviatura é o T, tá? Então, é a figura que preenche um tempo no compasso. E nos compassos simples, é representada na fórmula de compasso pelo número inferior. Ok? Vocês viram no slide anterior que eu já dei exemplo do 4x4, que é a figura, no caso, a semínima. Então, no compasso simples, a figura inferior é a unidade de tempo, tá? É a figura que vale um tempo no compasso. E nos compassos, nós precisamos saber também qual que é a unidade de compasso. Gente, a palavra já diz unidade, ou seja, uma figura que preenche todo o compasso, ok? Então, usando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, vamos voltar aqui nessa barra. Uma pentagrama com 4 compassos. Ela é 4x4. Então, eu sei que cada espaço desse aqui, que é cada compasso, tem 4 tempos, ok? Sendo que a figura que vale um tempo é a semínima. Então, eu preciso de, no mínimo, 4 semínimas aqui, em cada espaço deles. Muito bem, e qual única figura? Nós estamos falando de unidade. Unidade de compasso.
uma figura que preencha o compasso. Então, nós vamos ter que somar as 4 semínimas para termos uma figura. Nesse caso, nós vamos ter uma semibreve, ok? Eu tenho mais exemplos mais para frente, mas só para ficando claro para vocês. Aqui no slide, novamente, eu indico, para ficar claro para vocês, a função do número superior e a função do número inferior. E no quadro a seguir, estão colocados todos os números superiores, numerador, que correspondem ao compasso simples, ok? E os inferiores, nós vamos estar vendo, é uma lembrança do quadro comparativo. Tá aqui. Então, quais são os números superiores que correspondem ao compasso simples? Voltando um pouquinho aqui atrás, é importante acentuar para vocês que o compasso simples a figura representada pela unidade de tempo, ela é divisível por 2, ou seja, ela é uma figura simples. Ela não é pontuada, tá? Então, tá aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 7. Todos esses números de cima, superiores, numeradores, quando vocês verem num compasso, já saberão que ele é um compasso simples, ok? O que vai definir o compasso, se ele é simples ou composto, é o número superior. Porque o número inferior, ele vale tanto para o simples quanto para o composto, tá? Lembra lá atrás que eu disse para vocês memorizarem a sequência das figuras e os seus números correspondentes. Então tá aqui, ó, eu coloquei aqui novamente para nós lembrarmos que a semibreve é representada pelo número 1, a mínima 2, a semínima 4, colcheia 8, 16 a semicolcheia, 32 a fusa, 64 a semifusa, ok? Então, relembrando, vamos saber se o compasso é simples ou composto pelo número superior, porque o inferior serão sempre esses números que serão colocados, independente se o compasso for composto ou simples, ok? Muito bem, nesse slide aqui, eu tenho as fórmulas de compassos simples mais usadas, que são os binários, ternários e quaternários. Eu vou tentar explicar de uma forma mais didática possível para vocês memorizarem os compassos, tá? Então vamos lá. Relembrando, número superior é o que define tempo para cada compasso. Então quer dizer que todas essas fórmulas de compasso aqui, ó, 2 por 1, 2 por 2, que pode ser colocado como um C cortado. Então, quando vocês verem um C cortado, isso quer dizer que ele é um 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 2 por 16, 32 e 64. Todas essas fórmulas de compasso, todas têm 2 tempos em cada compasso da música, ok? O mesmo ocorre para os ternários. Todos os compassos simples ternários aqui, ó, todos têm 3 tempos em cada compasso da música. Quaternário, a mesma coisa. E o quaternário, o 4x4, pode ser representado pelo C. Então, quando vocês verem um C, isso quer dizer que ele é um 4x4. Um C cortado, 2x2. Muito bem. Lembrando, número de cima, tempo, número de baixo, qualidade do tempo, ok? Na verdade, no compasso simples, é a figura que vale um tempo, é a unidade de tempo em cada compasso, tá? Então, vamos lá. O número 1 é representado pela semibreve. Então, independente do compasso, se ele vale 2 tempos, se ele vale 3 ou 4,
A semibreve vai valer um tempo em todos eles aqui. A diferença é que no 2 por 1, nós vamos ter duas semibreves, ok? No 3 por 1, 3 semibreves. No 4 por 1, 4 semibreves. Porque eu preciso preencher o compasso. Se ele tem dois tempos e eu sei que a semibreve vale 1, eu preciso de duas semibreves para preencher o compasso. Se tem três tempos, a semibreve, que é o número 1, que vale um tempo, eu preciso de 3 semibreves. 4 tempos, 4 semibreves. O compasso ele nunca pode ficar incompleto. Ele tem que ser preenchido, ok? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, tá? Para ficar mais claro para vocês. Tá aqui, ó. 2 por 1. Qual que é a unidade de tempo? Lembrando que o T é a abreviação de unidade de tempo. Unidade, figura única que vale um tempo, ok? Nesse 2 por 1, ou no 3 por 1, ou no 4 por 1, qual a unidade de tempo? Semibreve. Muito bem. No 2 por 2, ou no 3 por 2, ou no 4 por 2, qual que é a unidade de tempo? Mínima, porque a mínima é a figura representada pelo número 2. No 2 por 4, no 3 por 4, no 4 por 4, qual a figura que é representada pelo número 4? A semínima. Então, ela vai valer um tempo. 2 por 8, 3 por 8 ou 4 por 8? Todas elas, qual a figura que vale um tempo? A colcheia, que é a figura representada pelo número 8. No 16, a semicolcheia. No 32, a fusa. No 64, a semifusa. Vejam, pessoal, que essa unidade de tempo é válida para todos os compassos, independente de ser 2, 3 ou 4, independente de ser binário, ternário ou quaternário, porque a figura de baixo é representada pelo seu número, que nós vimos lá no quadro comparativo, tá? Agora, o que vai ser diferente aqui é a unidade de compasso. Porque a unidade de compasso é a soma das figuras. É uma única figura que completa o compasso. Então, quer dizer que aqui eu vou ter duas semibreves. Aqui eu terei 3 e aqui eu terei 4. Então, não pode ser a mesma coisa, tá? Então, eu fiz alguns exemplos aqui do compasso binário para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, a soma de duas semibreves é a breve, não é uma figura mais usada. Mas a soma de duas semibreves é a breve. Lembrando, se eu estou falando de unidade, eu não posso ter mais de uma figura, eu só tenho que ter uma figura que preenche o compasso, ok? Se eu colocar aqui no 3 por 1, que é onde tem a dúvida, aí você vai falar assim, mas como que eu vou ter uma figura com 3 tempos? Aí você vai pegar, lembra do ponto de aumento que nós aprendemos? Você vai pegar aqui, são 3 semibreves? Se a soma de duas é a breve, eu tenho que ter mais meio tempo ali, mais uma figura, vamos dizer, a metade dela, na verdade, né? Eu coloco um pontinho. Então, eu vou ter uma figura pontuada, que vai preencher o compasso, ok? Aqui, no 2 por 2, qual que é a soma de duas mínimas? A semibreve. Qual que é a soma de duas semínimas? A mínima. Qual que é a soma de duas colcheias? A semínima. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? O que vai mudar aqui no compasso 3? Vai ser todas as figuras aqui, ó, pontuadas, ok? Já no 4 por 4 vai ser diferente. Nós vamos ter 4 semibreve, nós vamos usar uma outra figura que não é mais usada, que é a longa, ok? Aí aqui, 4 mínimas, nós vamos ter o quê? Uma breve. 4 semínimas, nós vamos ter a semibreve.
4 colcheias, uma mínima. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? Para os meus alunos, eu vou estar enviando vários exercícios de memorização, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem como que funcionam os compassos, como que ele é preenchido, qual a sua unidade de tempo, qual a sua unidade de compasso, tá? É isso aí. Hoje a aula foi um pouquinho maior, porque é uma aula um pouco mais complexa. Espero que tenha ficado claro. Quem tiver muitas dúvidas pode me mandar e-mail, meus contatos estão na tela. E é isso aí. Até a próxima aula.